Olá, pessoal. Serão todos bem-vindos a mais um episódio do Bora Falar de Branding, temporada 2024. Conversando hoje com Gustavo Campos, gerente de marketing da Lalamove. Para conseguirmos entender, acima de tudo, o alcance e o propósito dessa empresa que tem na sua essência a logística mundial, que faz acontecer no dia a dia todo o intercâmbio, né, de cadeias de suprimento, do e-commerce para o consumidor final, acima de tudo. Então, a gente vai ter a oportunidade de entender, acima de tudo, essa gigante global, que está presente hoje em mais de 11 países e 400 cidades. É uma empresa, a gente vai verificar isso, mas com essência internacional, mas que escolheu o Brasil como um dos seus mercados chaves de atuação. Tá bom? Então, em um segundo, Gustavo Campos, gerente de marketing da Lalamove. Um abraço, até já. Olá, pessoal. Voltando agora, em definitivo, no nosso Bora Falar de Branding, temporada 2024, conversando com o Gustavo Campos, gerente de marketing da Lalamove. Gustavo, primeiro de tudo, prazer, obrigado pelo atender o nosso convite. É sempre uma honra ter profissionais de comunicação e marketing do universo como um todo de gestão de marcas para a gente conversar e entender o que está por trás de cada marca. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Dário. Acho que muito obrigado pelo convite. Eu acho muito legal falar, é um tema que eu adoro falar. Eu acho muito importante sempre tá atualizando ele, né? Ok. Então, vamos lá. Gustavo, para a gente começar, a gente tem, eu digo que sempre no iniciozinho e no final do Bora, a gente tem perguntas padrão, depois no meio, com certeza, ela é customizada. Mas primeiro, só para a gente entender, a gente estava conversando um pouquinho, para você que está nos assistindo, o Gustavo hoje está em Osasco, deve ser a sede das operações da Lala Move, vamos aprender com ele. Mas ele queria, acima de tudo, pedir para você falar um pouquinho da sua carreira e da sua experiência profissional, quanto tempo de Lala Move, essas coisas básicas assim. É quase um currículo, quase um currículo. Não, é, eu, eu tô em marketing há 12 anos já, né? Desde que eu me formei pela SPM aqui de São Paulo, né? Então, lá em 2013 eu me formei e eu trabalho desde o segundo ano da faculdade, já estou trabalhando com marketing, né? Comecei estagiando na própria faculdade. E aí eu passei por diversas áreas, né? Eu já fui designer, já trabalhei com branding. Nos últimos anos, antes de entrar na Lala Move, eu fiquei 4 anos me inteirando de performance, então eu fui mídia em agência, eu já trabalhei com praticamente todas as áreas do marketing, né? Eu sempre fui muito apaixonado pelo marketing, eu acho muito legal a capacidade de amplificar as mensagens, né? E de tocar, impactar a vida das pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante, é muito uma coisa que é um drive para mim, né? Eu não estou feliz se eu não estou trabalhando com algo que está tocando a vida das pessoas. E eu estou na Lala Move há quase 5 anos, que é praticamente o tempo que a Lala Move está no Brasil. Eu recebi esse convite, eu estava trabalhando numa agência com mídia, né? E eu queria até voltar para essa área mais generalista, né? Então, cuidar de brand, cuidar de tudo. E eu recebi esse convite do pessoal lá da China, né, lá de Hong Kong, Uau, que foi para estruturar a área de marketing. Então, quando eu cheguei, tinham 10 pessoas aqui no Brasil, não tinha operação ainda, né? Então, foi muito legal, foi uma oportunidade muito legal na carreira de, né, estruturar toda a área e ajudar a estruturar todos os processos, estruturar como que seria o posicionamento da marca no país, né? E eu acho que foi muito bom ter todo esse background diversificado, porque hoje eu lidero um time multidisciplinar aí, né? O marketing é responsável desde o PR aqui até o branding, performance de aquisição de motorista parceiro e de usuário. Então, acho que foi bem legal essa experiência toda que eu fui acumulando através dos anos, né? Então, acho que é um sempre, pouquinho aí. sempre, é, você que está nos acompanhando, sempre que você tiver a oportunidade, como o Gustavo disse, de navegar, trafegar por diferentes áreas do marketing, né, é bom para você ter uma visão do todo, né, porque às vezes a gente está muito específico numa área só e a gente às vezes perde a visão contextual. Então é sempre bom a gente ter uma visão do todo, ter passado por diferentes áreas
Isso acaba ajudando muito no seu crescimento, na sua capacidade de contextualização. Agora, Gustavo, você sabe que quando eu fiz o convite para você, estou rindo porque ato falha, né? Mas quando eu fiz o convite para você, eu tinha uma impressão de que Lala Move era uma empresa brasileira, né? E aí, quando você disse, ok, vamos começar a construir o roteiro, quando eu fui olhar, eu entendi que, na realidade, é uma empresa global de logística, fundada, eu queria que você falasse sobre isso, né? Fundada em Hong Kong em 2013, né? Estou correto no entendimento? Correto. Foi fundada em 2013, então está indo aí para o seu 11º ano, né? E ela se expandiu muito na Ásia. Então a gente está em 10 mercados na Ásia já, e isso através dos 7 primeiros anos. Então, se focou muito, cresceu muito lá na Ásia. Se você for, na maioria dos países, eu já fui em alguns, né, por causa de algumas reuniões que a gente teve lá, e é senso comum ela move lá, né? Então, acho que é bem legal ver isso. E quando, há quase 5 anos, ela resolveu expandir e eles fizeram uma pesquisa de mercado, entenderam que o Brasil né, a América do Sul e o Brasil era um potencial bem legal para a marca. A gente foi totalmente diferente, né? Então foi bem legal, assim. Eles tiveram que contratar uma equipe do zero aqui, trouxeram, né, uma pessoa para cuidar, para conseguir desdobrar aí a operação, mas foi uma aposta da empresa. Mas sim, é uma empresa de Hong Kong, né? E ela foi fundada já há quase 11 anos. Sabe que nas aulas que eu ministro de branding, eu digo que um dos desafios, um dos principais desafios atuais de uma organização, e são vários, claro, mas um deles começa pelo nome, né? O nome hoje ele precisa ser curto por conta das redes sociais, então o meio interfere na criação e precisa ter sonoridade global, porque você pode Uhum. nascer, ainda que vendendo cocada, e daqui a pouco a sua cocada pode ganhar escala global e vender. E aí eu fiquei pensando, né, Lala Move, então ele me contradiz, né, e o mundo é assim, né? Primeiro é um nome que ele não é pequeno para uma empresa de 11 anos, que já nasceu dentro de um reinado de redes sociais. Então, o Move, logicamente, de mover, né? O Lala, não sei se tem alguma história por trás, mas é interessante que... E fico pensando se essa sonoridade, ela é presente, inclusive, para Hong Kong, entendeu? Para o Brasil, como a gente usa muito anglicanismos, é natural. Mas eu fiquei pensando se em Hong Kong deve ser uma febre, né? Você que já foi lá deve ter. Exato. O Lala, ele vem do cantonês, então aí já denuncia um pouquinho, né? Então, o Lala significa para já, né? Então, e o Move é em inglês mesmo, o Lala Move. E sim, lá eles, é bem diferente, né, né, da fonética que eles têm, em outras palavras. Então, realmente, para eles é um diferencial bem marcante, né? E para a gente aqui no Brasil é legal porque a gente vê pronunciado de diversas maneiras, né? Não tem como. Imagina, A gente imagina. não dá para ensinar o pessoal, é que nem, sei lá, tem diversas marcas aí que entram, e obviamente o próprio Vai. Mac, a gente se adaptou, né? Acho que é normal, a gente ouve de Lala Move, carinhosamente muita gente apelida de Lala, e a gente abraça também, né? Não tem muito, acho que não dá para você querer forçar esse tipo de coisa no, falado da maneira. Obviamente, nas comunicações a gente vai falar da maneira que entende, mas assim, acho que em todas as outras, os outros touch points, a gente acaba deixando essa liberdade poética aí do povo, que na verdade é o país que a gente está operando, né? Legal isso, interessante, né? Daqui a pouco vai ser assim, faz um Lala, né? Faz um Lala já vai ser Ó, o você já contrato. essa é a nossa visão, é tornar a Lala Move sinônimo de entrega. Eu acho que ser sinônimo de categoria é o sonho de qualquer marca, né? Sim, E sim, é uma sim. visão, inclusive, muito ousada, né? É um desafio grande você ser sinônimo de categoria. E você vê algumas marcas até, porque a maioria dos sinônimos de categoria já estão há bastante tempo no mercado, né? E tem algumas poucas que a gente tem novas no mercado e que estão conquistando esse espaço.
mas eu acho que é entendi. muito legal ter esse tipo, é muito legal você ter a visão da empresa tão aliada a um objetivo de branding, né? Porque nada mais é do que o objetivo de branding a gente Claro. virar sinônimo de categoria. E aí você disse, a Lala, vou usar o nome, a Lala Move é uma empresa de 11 anos e está há 5 no Brasil, né? E vocês estão no Brasil e no México. Então, na América Latina, vocês escolheram dois países por razões óbvias de alcance, renda, né, e Uhum. oportunidade, Brasil e México, é isso? Isso, em 2019 a gente veio para o Brasil em julho, e em dezembro já do mesmo ano a gente expandiu para o México, né? A gente entendeu que é um país coringa ali para a gente entender a América Latina como um todo, né? Acho que é um movimento muito natural da maioria das empresas, né? E, e também aí, falando até trazendo para o branding, é um desafio totalmente diferente, porque é uma outra cultura, né? E eu fui líder do México por 2 anos e meio, né? Junto com o Brasil, até as operações crescerem bastante para justificarem, né? Duas equipes, uma equipe local lá. E foi uma experiência muito legal, assim, também, entender como que o mercado mexicano é diferente e responde diferente aos estímulos do que o brasileiro. Entendi. Mas você chegou a morar no México? Não. Daqui você Não, eu fui comandava. algumas vezes só, eu fui algumas Daqui você vezes. comandava. Entendi. É, Eu estou aqui na minha cola aqui, né? Então a missão da empresa é de empoderar as comunidades locais através da prática do delivery fácil e simples. Empoderar as comunidades locais através da prática do delivery fácil e simples. Quais são os pilares da marca Lala Move? legal, acho que assim, essa missão, ela sempre está dentro de tudo que a gente faz, né, como deveria ser mesmo. E os pilares, na verdade, eles até conversam um pouco na parte do fácil e do simples, né? Os pilares, eles são simplicidade, rapidez e acessibilidade, né? Então, Só um minutinho, falando, só porque eu vou usar isso daqui a pouco. Simplicidade, tá, rapidez e rapidez, acessibilidade, acessibilidade. isso. Então, acho que, assim, eles estão muito interligados, né, entre eles. A simplicidade, a rapidez, principalmente nós somos uma empresa de tecnologia, né? Então, nosso modelo de negócio é conectar as empresas, né, ou os usuários finais, com os motoristas parceiros que têm, né, os veículos deles e podem fazer essa entrega. E acho que o mercado de entrega, até a gente chegar, ele sempre foi muito pulverizado. Então, você tinha desde os correios que você precisa ir até lá, ou então as transportadoras comuns, que elas talvez não fossem tão de fácil acesso a pequenos negócios e pessoas físicas, e a simplicidade está aí, né? Trazer essa simplicidade com a tecnologia, hoje todo mundo tem um smartphone, então conseguir trazer a entrega para a palma da mão das pessoas com simplicidade. A rapidez, eu acho que a rapidez tanto em pedir o serviço quanto em realizar esse serviço, né? A nossa proposta é de entrega no mesmo dia, que até pouco tempo não estava tão acessível assim, era no máximo um Sedex 10 que era na próximo dia, né? E a acessibilidade, exatamente por isso. Eu acho que todo mundo tem que ter direito a poder fazer uma entrega. A gente está no século XXI e cada vez mais as pessoas elas têm essa necessidade essa vontade de se tornarem protagonistas, né? Mesmo tudo que elas vão fazer. Então, hoje você pode ter desde um motorista particular, né, até um entregador, alguém que vai fazer essa entrega para você. Acho que isso é muito importante porque traz a entrega para o século XXI mesmo. Tá. E simplicidade, rapidez, acessibilidade. Mas aí, pensando já na próxima questão, mas você, como você vê os diferenciais da marca em relação aos competidores? Estou falando isso porque é, eu já trabalhei com logística, né, tanto na Uhum. Varig como na Vale. E eu não digo a simplicidade, porque
Algumas empresas são bem complexas em si. Mas o rapidez é meio que um clichê do segmento. Todo mundo acaba querendo ser, não estou dizendo que são, mas querendo ser. Então, assim, como é que você vê os diferenciais da marca vis-à-vis os concorrentes que estão aqui hoje no nosso país? Eu acho que essa é uma das perguntas mais complexas, na verdade, porque Eu quando a adoro gente perguntas chegou. complexas. Como Não, professor e eu também, consultor, mas eu adoro perguntas complexas. eu acho É, que a gente precisa contextualizar um pouquinho, Dário, porque quando a gente chegou, o mercado de logística, ele não é muito definido. A gente não tem competidor direto em tudo que a gente faz, né? É muito diferente de você, talvez, ser um produto ou até um serviço mais milenar, que você consegue se comparar 100% com o seu competidor. Eu ofereço a mesma coisa, né? vender Eu tô hambúrguer. Vender hambúrguer. Pronto, né? exatamente, é hambúrguer, um tem o bacon, outro não, mas é um hambúrguer, né? Vai satisfazer da mesma maneira a mesma necessidade. É, quando a gente chegou, a gente tinha um mercado extremamente pulverizado, em que você tinha profissionais autônomos fazendo carreto, até uma transportadora comum que você precisava ligar, né, e para fazer esse agendamento. Então, acho que assim, tem algumas dimensões da logística, por exemplo, a entrega no mesmo dia e a entrega, né, em dias diferentes. Isso faz diferença, porque a gente pode ser um competidor do correio, mas a nossa proposta é diferente, entendeu? De você entregar no mesmo dia, fazer essa coleta na hora. Você tem a última milha, né? A que a gente trabalha, e a Last entrega mile. interestadual, entre centro de distribuição, que a gente já não trabalha, mas que também engloba a logística e poderia ser olhado como uma característica para um competidor, né? Você tem a forma de acesso via aplicativo ou transportadora tradicional, os serviços postais, os autônomos, né? E você tem a variedade de modais. Então, assim, a logística ela pode ser feita desde o que a gente chama duas rodas, as motos, até os carretos, passando por utilitários, vans, e nem todos os competidores atuam em todas essas frentes, né? E eu acho que um dos diferenciais da Lala Move é atuar em tudo isso, né? É você oferecer um serviço no mesmo dia, de última milha, que é uma dos principais dores logísticas das pessoas, das empresas hoje, né? Via aplicativo, e aí a rapidez não é só na execução do serviço, mas o quanto rápido é você baixar um aplicativo e já pedir, certo? Versus fazer da maneira tradicional, né? Tentar, às vezes, com o autônomo, por exemplo, marcar um dia para fazer essa rapidez, né? E conseguir, desde pedir uma moto até o carreto no mesmo aplicativo. Acho que essa é uma grande vantagem competitiva, englobar tudo dentro de uma solução só, né? E Ma- aí, Mas, além disso, a gente põe várias coisas que a tecnologia nos proporciona, como ponto de rastreamento. parada extra, serviço de fila para moto, ficar numa fila, ajuda do motorista para carregar e descarregar, você vê o próprio rastreamento em tempo real, né? Acho que isso tudo acaba englobando, né, uma diferença competitiva por conseguir englobar tantas coisas que os outros não conseguem, cada um consegue entregar uma coisa. Mas vocês têm frota própria? Não, é uma coisa que sempre É porque acaba trazendo. você usou mais de uma vez, eu fiquei só na dúvida, porque você usou mais de uma vez o verbo conectar. E aí, É, para mim, que já tenho uma cabeça que conheço um pouquinho do setor, o conectar é conectar as duas pontas para entregar exato. com a terceira pessoa. O modelo de negócio é exatamente conectar, né, os nossos clientes com os motoristas parceiros, né? Então, os motoristas parceiros têm os veículos deles, eles cadastram, né, passam por uma verificação da equipe interna da Move e eles vão prestar o serviço, receber os serviços dentro do celular deles. Então, eles também são nossos clientes, né? Eles recebem ali os pedidos feitos pelos motoristas. Então, a gente está conectando essas duas pontas, né? Para o gig economy, né? E eu até entendo porque, da onde que vem essa dúvida, né? Porque eu acho que você já viu algum carro hoje ou essa semana adesivado nas ruas? Não. Você fica aqui em São Paulo? Eu fico no Rio. Não vi, No não. Rio Eu acho que também eu vi tem. em São Paulo. Acho que vi em São Paulo, na última ida a São Paulo.
Acho que Você eu vi vai em ver que São agora Paulo. você não para de ver, né? A gente tem muito carro adesivado, né? Principalmente os caminhões, e essa é uma estratégia, inclusive, de canal e de branding que a gente faz. Os motoristas que topam, né, adesivar, eles têm um contrato de adesivação, né? E eles recebem mensalmente por isso. Eles acabam sendo um outdoor, né? Eles ajudam muito. Eu acho que aqui em São Paulo, principalmente, é muito forte essa. As pessoas sempre falam, nossa, eu vi um, hoje eu vi dois, três, né? Então, até dá para pensar que é uma frota própria, mas eles têm, na verdade, um contrato de taxa de Sim, sim. adesivação que a gente paga para eles e tal, para eles manterem adesivado o veículo, né? Então, às vezes, algumas pessoas entendem que pode ser uma frota própria, mas não, realmente eles são cadastrados e verificados aqui. E de nada, e isso em nada atrapalha no ritmo, porque se você tem uma frota grande de motoristas parceiros, é só você acioná-los na exata medida da demanda e zero de problema. Está no modelo de negócio. Exatamente. Uma outra coisa que eu achei interessante é que vocês dizem, e aí, conhecendo o setor, que atende pessoa física e pessoa jurídica, ok, né? Então, estou falando de pessoa física, geralmente uma carga fracionada, estou falando de pessoa jurídica, geralmente uma carga maior, às vezes até uma carreta, como você usou, mas também dentro da pessoa jurídica, vocês reforçam que vocês também atendem as pequenas e médias empresas, né? Então, às vezes, sei lá, uma pessoa que trabalha com têxtil, uma pessoa que faz artesanato e por aí vai, Uhum. né? Porém, essas pessoas, então, de novo, pessoa física, pessoa jurídica, dentro da pessoa jurídica, quebrando, inclusive, pequena e média empresa, eles têm demandas muito diferentes, requisitos de serviço muito diferentes. As dores são diferentes, né? Exato. E aí, assim, como, como equacionar isso dentro da proposta de valor? Legal. Eu acho que realmente é um desafio, né? Eu entendo que tem uma máxima do marketing que quem atende todo mundo não atende ninguém, né? O pessoal gosta de falar isso. Mas quando você olha para o nosso pilar de acessibilidade, né? Que nada mais é do que a gente querer democratizar as entregas, a gente precisa atender todo mundo, a gente precisa ter uma solução para todo mundo. Então a gente realmente atende desde a pessoa física esqueceu a chave, precisa pedir uma moto, né? Ou até precisa fazer uma mudança com o carreto, até os pequenos empresários, que eu acho muito legal isso, porque hoje, até pouco tempo, se você compra de um site de alguém que é pequeno, você pode esperar aí 5, 6 dias úteis para receber o que você consegue, né? Hoje eles conseguem, com a Lala Move, competir de igual para igual com o prazo de entrega de uma Amazon, entregando no mesmo dia. Isso é uma vantagem competitiva que você Uau! tira do grande, É, né? isso potencializa o pequeno, né? O pequeno comerciante. Exato. Você empodera, que é a nossa missão, empoderar as comunidades, empoderar a Sim, comunidade sim. de pequenos empreendedores. E óbvio que a gente também faz para as grandes empresas. A gente tem uma equipe comercial que vende, que faz um serviço corporativo diferenciado, né? Então, a gente trabalha com todos esses. A gente tem a própria plataforma é a customização. Então, não sei se você já chegou a usar a plataforma, lá você consegue decidir tudo. Então, eu vou agendar a entrega, eu vou pedir para agora, qual que é o serviço, né, o modal, eu quero uma moto, eu quero um carreto, eu consigo colocar se eu quero ou não a ajuda do motorista. Então, o próprio cliente customiza para ele mesmo. A gente, ao dar as opções, ele consegue se auto-customizar. A gente tem algumas outras coisas. Então, para grandes empresas, a gente tem API, que você consegue pedir direto no site do cliente, e esse pedido já é colocado na plataforma sem precisar, né, de alguém baixando o aplicativo dentro do cliente. Não tem como um grande cliente que tem milhares de entregas num dia, colocar manualmente, né? A gente existe essas APIs de integração e tal, mas a customização, tanto para a pessoa física quanto os pequenos empreendedores, está justamente no fato de você ter o aplicativo totalmente customizável por eles mesmos. Eles vão falar o que eles precisam, né? Você especifica na plataforma o nível de serviço que você quer, com todas as suas Exatamente. especificidades.
Eu vou agora para uma pergunta que eu estava aguardando aqui, que ela é mega interessante, tá? É uma empresa de Hong Kong que entra no Brasil com, né, como é que, quais foram os desafios para adequar tanto mensagem quanto cultura de uma empresa asiática para uma realidade, para um código cultural do mercado brasileiro? Essa é é uma pergunta muito boa também, eu acho. Pensando que a Lala Move tava há 7 anos já lá no seu quintal na Ásia, né? E aí decide vir para o Ocidente, para o outro lado do mundo. Lógico que a gente teve muita barreira cultural, mas eu, trabalhando há quase 5 anos com o pessoal de lá, eu queria ressaltar, assim, eles foram muito felizes em contratar um time que eles, né, acreditassem e a confiança e a liberdade que eles deram para a gente poder tocar aqui. Então, obviamente, a gente é uma empresa global, a gente precisa seguir o que funciona e o que não funciona aqui, né? Só Então, um minuto, Gustavo, só um minuto. Só um minuto. Pessoal, vocês devem ter visto, deu uma travada por um segundo aí, o Gustavo. A gente continua normalmente. Desculpa, porque deu uma travada no teu vídeo. A gente perfeito. estava no momento que você disse que eles foram muito felizes de contratar uma equipe e dar a liberdade para a equipe local conseguir fazer essa adaptação. Exato, eles sempre respeitaram muito as nossas opiniões sobre o que funciona e o que não funciona aqui, né? Lógico que a gente sempre mostra com dados o que está funcionando e o que não está, né? Mas com certeza a gente teve que adaptar muita coisa, porque eu não sei se você já trabalhou, teve a experiência de trabalhar com empresas ocidentais, mas eles têm um modo de comunicação, até um humor totalmente diferente do nosso, né? Um humor mais explícito, né? Mais caricato até. E eu digo humor porque lá eles usam bastante do humor na hora do branding, né? Aqui talvez não funcionasse tanto essa estratégia. Mas assim, a gente teve que entender o mercado como um todo. Então aqui, quais seriam os usos de caso, né? Então pensando que a gente veio para um oceano azul para educar o um mercado que na verdade não estava acostumado a ter esse empoderamento na parte das entregas, né? Era uma coisa muito arcaica. Então, a gente tem que toda hora estar mostrando para as pessoas para que dá para usar, né? Porque às vezes a pessoa tem essa necessidade e nem pensa, né? Até para uma pessoa física é muito mais fácil você pensar, pô, esqueci uma coisa, eu vou pegar meu carro e vou lá enfrentar o trânsito do Não, Rio, de São Paulo, né? desculpa, e às vezes tem a barreira mas talvez isso não seja para mim, né? Exatamente, exatamente. Então você eu acho que até como branding, um desafio muito grande, porque é muito fácil você chegar num mercado em que já tem alguém operando igual você e você falar, ó, sou seguidor, eu faço isso, né? E vou mostrar o porquê que eu faço melhor. Agora, eu ter que educar o mercado inteiro de uma coisa nova, né? Uma nova possibilidade é um desafio muito grande de trabalho de formiguinha, porque você não vai fazer isso do dia para a noite, né? A menos que você, sei lá, faça investimentos multimilionários em canais muito amplos, ele é um trabalho de formiguinha, ele é um trabalho que ele começa desde você ter, obviamente, uma base nos canais, redes sociais, a gente já chegou até a fazer TV, mas é muito importante, por exemplo, esses canais diferenciados. Então, gerar o awareness através, por exemplo, de um caminhão adesivado, depois, num outro touchpoint, o boca a boca é muito importante, né? As pessoas falarem, olha, eu já usei, funciona e tal. A gente tem que trabalhar com vários canais, vários touchpoints, até a pessoa entender o que é e para que funciona, né? Acho que esse é um desafio muito grande quando você vai educar o mercado, em vez de só falar, olha, eu estou aqui, eu faço isso igual todo mundo que faz no mercado, só que eu faço diferente dessa maneira. Acho que é um pouco diferente os approaches na hora de você construir um branding. Mas ao mesmo tempo você tem o espaço, por exemplo, de tornar a sua marca sinônimo daquela coisa, porque você está explorando, desbravando um novo mercado, né? Isso, E isso, desculpa, isso me leva a. Você falou aí de educar, porque para você que está nos acompanhando,
O Gustavo falou uma coisa que é interessante, que é o seguinte: imagine que você foi convidado para ser o gerente ou a gerente de marketing de uma determinada empresa, independente do segmento. Quando você é como o Gustavo falou, o follower, o seguidor, é o número dois que está entrando naquele mercado, ou o desafiante, quer dizer, né, você tem uma estratégia clássica, né? Então eu tenho que demonstrar que eu tenho diferenciais em relação a quem é o número um, né? Vamos supor, é o sabão em pó, né? Então eu tenho que demonstrar que o meu sabão em pó ou lava mais branco, ou é mais barato, ou ele tem um consumo menor de água, ou isso ou aquilo, mas eu vou ter que conseguir fazer isso. Então esse é um desafio clássico de quem entra como número dois no mercado, um desafiante. Mas você tem um desafio, e estou falando isso porque eu já passei por isso, que é tão grande quanto, que é quando você entra numa raia de mercado, num segmento em que não tem ninguém. Porque você tem que educar as pessoas de que existe uma nova raia e que dentro daquela nova raia você é o player relevante, quem está, de alguma maneira, abrindo a clareira para que aquele mercado aconteça. Isso não é uma tarefa fácil, então, para você que está nos acompanhando, eu acho que vale a pena aprender. São estratégias diferentes. Nenhuma dos dois caminhos é fácil. Nem o ser o segundo desafiante e na exata proporção de você ser também o que se apresenta como um novo mercado. E aí a gente fala assim para tudo, né? Seja no caso da Lala Move, que a gente vai pegar aqui, seja como foi a entrada do Uber, seja como foi a entrada de um streaming. Então, assim, você tem que educar as pessoas que hoje já têm a sua lista de necessidades contempladas de alguma forma, e você tem que dizer que agora você tem uma melhor solução para algo que que ela fazia, às vezes, empiricamente, por Uhum, exemplo. Desculpa só te ter interrompido, porque a gente aproveita uhum, esse momento para fazer esse processo aqui de conversa. E aí eu queria só remeter já, né, você falou de educar, falou de abrir o mercado, de demonstrar. Isso já me traz o que é a pergunta seguinte, que é o serviço de last mile, né? Então, assim, primeiro você já teve o desafio de, ei, eu sou uma empresa de Hong Kong no Brasil. Oi, eu tenho tecnologia, eu tenho simplicidade, rapidez e acessibilidade. E, inclusive, tudo isso, de alguma forma, se traduz no serviço de última milha, ou no inglês, no last mile, que também precisou passar por um processo, acredito eu, de aculturamento do cliente. exato. Eu acho que assim, as pessoas elas sempre tentam voltar para o que elas estão acostumadas, né? Entender através da Boa. ótica do que elas estão acostumadas. Então você pode falar, o Uber ele teve que se diferenciar de um táxi, que é uma coisa totalmente diferente. A gente chegou aqui, a gente tinha desde os Correios, né, até a Log, por exemplo, que trabalha só com moto e tal, né? Então a gente teve as pessoas elas sempre tentam ver o que eu conheço e trazer para isso, né? Porque é muito difícil. O ser humano ele é um pouco averso a novidades, né? Ao novo. Então não é nem averso, mas demora tem um tempo de cadência até se acostumar a entender o que é, né? Então esse foi é até hoje uma grande barreira que a gente precisa quebrar, né? Então, ao educar, a gente precisa realmente ensinar, né? Acho que é uma palavra também. E para isso a gente, né, vai aí dispor de diversas taxas, como eu falei, a gente vai por vários caminhos, como fazer essa massiva do branding nos caminhões e tal, né? E o serviço Last Mile, na verdade, ele já estava passando por uma transformação quando a gente chegou, mas se você for pensar, a gente teve um evento muito grande que aconteceu logo que a gente chegou no ano seguinte, que foi a pandemia. E a pandemia todo mundo ficou em casa e a gente cada vez mais precisou, né? Não dava mais para ir para o shopping comprar nada. O, o mercado precisou se adaptar muito rápido à nova realidade que era preciso entregar. Então, restaurante que nunca entregou precisa entregar,
loja pequena que nunca entregou precisa entregar. E que maneira mais fácil, né, do que plugar num serviço que já, né, cuida disso tudo. Eu só preciso pedir, falar meu endereço, vou buscar lá, não preciso ir até algum lugar levar a minha mercadoria. Então, a gente acabou, né, tendo esse empurrão, porque, assim, eu acho que já estava acontecendo essa mudança cultural da entrega last mile, mas a gente teve um empurrão muito grande que acelerou muito durante a pandemia. E hoje, o consumidor, ele Eu vou, eu exige. vou, eu vou fazer houve, só contrariando o senso popular, né? Houve uma infeliz coincidência, né? Vocês É, entraram no mercado no momento em que o mercado teve uma altíssima demanda por esse tipo de serviço, né? Então, o infeliz coincidência no sentido de que exato, claro. o contexto como um todo tem aí um quadro enorme de pessoas que faleceram e foram impactadas, mas gerou ali também uma oportunidade, e principalmente a oportunidade de depuração do mercado. Aquele Exato. que falava, mas não entregava, daquele que tem a capacidade de fazer acontecer, inclusive em momentos adversos, né? Imagino que deva ter sido o momento da verdade para vocês, né? Foi bem complexo. Acho que, assim, realmente foi um momento horrível e não tem como falar. Mas a gente teve que, exatamente, né, suprir uma necessidade, né, que as pessoas precisavam ficar em casa, os comerciantes precisavam sobreviver, continuar com seus negócios, né? E eu acho que isso facilitou muito a gente conseguiu colocar em prática a missão de empoderar as comunidades, né? As pessoas continuarem conseguindo receber as suas coisas em casa, inclusive produtos de necessidades essenciais, os comerciantes também conseguirem respirar e continuar seu negócio, né? Todo mundo precisa é, fazer a roda girar, né? Como eles falam. Então, até porque acho que realmente, assim, foi um momento de vai ou racha, como você disse, sabe? A gente precisou se adaptar, e o mercado precisou se adaptar, e a Lamove acabou entrando como uma solução aí nesse momento. Eu acho que foi um pouco isso. Legal. A gente está caminhando aqui quase para o final. Eu vi também no site, além do empoderar as comunidades e tudo, vocês falam muito também na questão da ações sociais, ações de Uhum. responsabilidade social, né, que me parece, né, ser um compromisso muito forte do grupo. Que tipo de ação vocês desenvolvem aqui no Brasil? Legal. A gente tem aqui um selo, né, de especial para SG que a gente chama de Deliver Care, né? Então, entregando cuidado. E a gente usa ele bastante, né? As ações da Lalamove, elas sempre estão relacionadas diretamente com a nossa atividade. Então, a gente gosta de relacionar com a entrega, né? Então, a gente sempre entra como apoio logístico, né? Ou em evento social, ou para algum tipo das ONGs, né? Então, vou ter um evento de entrega de alguma coisa, a gente entra como parceiro logístico para fazer essa entrega e tal. Ou às Conectando, vezes. Hã? conectando o doador a quem Exatamente, precisa. exatamente. E também o transporte de mercadorias que importam, tá? Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Ano passado, durante o Carnaval, que você lembra do desastre que a gente teve no litoral norte, né? As enchentes enfim, São Sebastião, né? São Eu, Sebastião inclusive, também. estava lá. Foi muito complicado, assim, né? E a gente, na hora, né, pensou, pô, tanta gente precisando de tanta coisa lá. A gente entrou em contato com o Fundo Social de São Paulo e a CUFA, que é também uma parceira de longa data nossa, a gente sempre fez bastante coisa com a CUFA, e a gente conseguiu mobilizar 36 viagens de caminhão, levando quase, acho que quase 55 toneladas para o litoral norte com as doações para o pessoal continuar conseguindo, né, comer, fazer as coisas básicas. Então, essa foi uma ação muito legal. A gente conseguiu
unir bem o que é a nossa atividade com um momento que estava precisando ali, e a gente sempre permeia nisso, né? A gente já fez algumas ações também um pouquinho diferenciadas. Eu gosto muito de uma, essa já tem algum tempo, mas a gente fez uma ação com a São Paulo Invisível, que eles ajudam pessoas em situação de rua, em que a gente transformou um caminhão, né, um carreto, numa mini lojinha. Então tinha várias doações de roupa, coisas, produtos de higiene e tal. E a gente foi até eles, né, com o caminhão, e eles entravam e faziam as compras, né, pegavam o que precisavam lá. Foi muito legal essa ação também. A gente sempre tenta conectar assim. E acho que é muito importante, porque quando a gente fala da nossa missão empoderar as comunidades, isso também, onde a gente atua, isso também engloba a comunidade que precisa, né? Então, acho que é bem interessante porque a gente consegue unir tudo ali nas ações de SG. Entendi. Eu me lembro, não com o crédito a Lala Move, mas eu me lembro que eu vi na TV uma ação dessa, como se fosse uma mini lojinha com as araras, com tudo, e as pessoas passavam, não tinha dinheiro, mas tinha um dinheiro Exato, fictício, né? Que as pessoas passavam e faziam as suas escolhas. Essa é uma forma até de reconectá-los à sociedade, né? Você ter exato. a opção de A ou B e tudo. Bem interessante. Gustavo, a gente está caminhando agora sim para o nosso final, né? Desde já te agradeço aí por toda a atenção e a oportunidade da gente falar sobre essa gigante asiática que talvez para algumas pessoas seja novidade, ou pelo menos para mim seja uma grata surpresa das coisas que eu aprendi, né, da empresa. E queria te reservar aí as tuas palavras finais, aí o que você entrega aí para gente, recomendações, sugestões para quem está nos assistindo aqui no Bora. Legal. Eu acho que, assim, quando a gente fala de marketing, principalmente de branding, o nosso objetivo é criar conexão, né? Emocional, gerar confiança, agregar valor à marca. E então, eu acho que assim, lógico, a gente tem que sempre saber os fundamentais, tudo que a gente aprende na faculdade, em tudo, mas eu acho muito importante estar conectado com o mercado. A gente está num mundo que todo dia está se atualizando, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar e fazer, e aí cada um consome conteúdo da sua maneira. Tem gente que gosta de ver vídeo no YouTube, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta é, de qualquer maneira, né, consumir o conteúdo. Mas sempre esteja atualizado, porque as pessoas estão se atualizando, o mercado está se atualizando. O que era verdade há 5 anos atrás não é mais, né? O que era verdade há 2 anos atrás não é mais. O que era E eu verdade acho na que semana passada não é mais. O não que era é, não verdade é. na semana passada não é E mais. eu acho que isso é uma dica, é uma coisa que eu acho muito legal, que é que você tem que estar confortável com pivotar a sua estratégia. Às vezes você passa meses fazendo aquela estratégia e, pô, não vai mais funcionar. Não pode ter orgulho de, não vou querer, vou querer continuar porque eu estava fazendo aquilo lá. Não, vamos mudar e vamos para o que vai funcionar, né? Acho que é um pouquinho do que eu falo sempre aqui para minha equipe e tal, porque às vezes a gente pega aquele apelo, né, o que a gente está fazendo, mas a gente tem que entender que o mundo de hoje não tem como, né? A gente precisa sempre estar pronto para novas, para a mudança do mercado. Reinvenção, para reinvenção contínua. Exato. Né? Acho que é um Bom, pouco isso. Gustavo, mais uma vez eu te agradeço. Peço para você só ficar aí um instantinho para a gente falar. Pessoal, você que Claro. nos acompanhou aqui em mais um Bora Falar de Branding, conversamos hoje com Gustavo Campos, gerente de marketing da Lala Move, né? Ou Lala, como você quiser, uma gigante asiática que há 6 anos, 5 para 6 anos, passou a adotar o Brasil como também um dos seus mercados-chave. Então, se você curtiu, eu peço para você clicar aqui embaixo, dar o seu OK e principalmente compartilhar esse conteúdo com quem você entender que é relevante. O Bora é um projeto acadêmico, ele não tem nenhuma finalidade comercial. A finalidade que ele tem, enquanto projeto acadêmico, é conseguir fazer com que o conhecimento de todas as conversas sejam fonte de aprendizado para profissionais do mercado de hoje ou futuro de comunicação, marketing e gestão de marca. Tá bom? Então, para você, um grande abraço. Até a próxima. Tudo de bom.